Ele é um homem que nos inspira, né? Eu vou confessar a vocês, eu vou conhecê-lo também nesses dias. Eu só conheço de ouvir falar do apóstolo Anselmo. A minha esposa, juntamente com o pastor Xandão e alguns outros irmãos da igreja, estiveram fazendo um curso de teologia em Londrina, não foi isso? Você estava lá, Carol, Paulo, você estava também? E nesse curso de teologia, lá em Londrina, o apóstolo Anselmo deu uma aula. Eu recordo que a Érica chegando, ela falou assim: meu bem, que homem doido. E assim, doido no bom sentido, tá? Que bênção que ele é. Ele me deu uma palavra, e me trouxe uma palavra no meu coração, que a gente está até hoje, né, vivenciando e discernindo essa palavra da verdade, né, meu amor? Então o apóstolo Anselmo vai estar com a gente. Ele é daqui pertinho de Teresópolis, mas vai estar conosco nesse dia 30, que se eu não me engano é sábado agora, né? É isso? Sábado agora, a partir das 16 horas. Então uma programação que começa às 16. Aí ele está falando comigo assim, 4 horas da tarde. Eu falei, cara, assim, 16. Então começa às 16 horas e vai até às 21 horas, tá legal? Para quem é esse evento, né? Só para quem está no Ministério de Intercessão? Não, ele é aberto para quem quiser aprofundar mais no Senhor. Tem uma taxa, que é uma taxa que você contribui na vinda do apóstolo. Então você precisa entrar lá no nosso aplicativo, acessar o site, e ali tem todas as informações para você. Inclusive você já pode pegar e fazer sua inscrição, tá bom? Quem está? Obrigado, muito obrigado. Amém. Esse negócio é escandaloso, né? Faz um barulho. Eu vou botar aqui depois uma... Isso aqui me fez lembrar, que troço engraçado, né? Me fez lembrar meu tempo em que eu era adolescente. Olha que isso não tem muito tempo. Em que eu trabalhava ali em Juiz de Fora. E eu tinha que... Quem conhece Juiz de Fora? Calçadão de Juiz de Fora, lá, ok? A Igreja da Glória, a Catedral de Juiz de Fora. Quem conhece a Catedral de Juiz de Fora? Então, aí... novinho e me achando tal, eu consegui um emprego, né? Esse emprego eu tinha que carregar um rolo de pano, esses rolo de pano assim, e eu tinha que sair do calçadão num carrinho que cantava mais do que essa rodinha aqui. Aonde eu ia, todo mundo olhava para mim e ficava assim, aquilo era terrível para mim. Quando meu patrão falava assim, leva os panos, eu falei assim, eu queria me enfiar a cara para algum lugar, porque todo mundo me olhava. Olha só, tá vendo? Me fez lembrar. Isso é o que chama? Memória afetiva? Não, né? Isso não é nada de afetivo aqui, né? Memória terrível, né? Essa coisa aqui, né? Misericórdia. Mas vamos lá. Esqueci o que eu estava falando. Você me ajuda aí. O que eu estava falando? Fala, Robinho. Isso é um pesadelo, né? É verdade. Então, gente, me ajuda. Agora eu fui nessa e esqueci. Eu ia ministrar a palavra. E agora é a hora de ministrar a palavra, né? Tá bom, tá certo. Então vamos pregar. Amém. Oi? Não, a lubrificação tem que ser segunda-feira, né? Não, lá de Juiz de Fora? Nada, aquilo lá, rapaz. Lá foi um tratamento de Deus na minha vida. Só depois que eu entendi isso. Amém. Mas você está feliz, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que nós estamos desenvolvendo com vocês, sobre disciplinas espirituais. Nós vamos falar da disciplina de oração. E nós já falamos das disciplinas de meditação e já falamos da disciplina do jejum, correto? Quem está no jejum aí, essa semana que venceu aí, glória a Deus, tem sido uma bênção para vocês? Amém? Aleluia, né? Então, segunda-feira, amanhã, começa a fase do nosso jejum, que é o jejum não mais pessoal. Agora nós estamos jejuando em termo mais abrangente. Então nós oramos pela igreja, oramos por cidades, oramos por nações, e principalmente para que Deus nos dê um discernimento do coração dele, tá bom? Então fique atento na sua oração e aproveite, ore também para aqueles dias que nós vamos estar com o apóstolo Anselmo, para que Deus possa abrir os céus aqui e de verdade a gente seja muito impactado, tá bom? Eu tenho um texto aqui que eu queria iniciar com ele. Deixa eu colocar meus óculos e pedir alguém para me ajudar ali no meu tempo, tá? Então, vamos lá, por favor.
Tem um texto que, Gênesis 2, abre para mim por favor, Gênesis 2, no versículo 16, não é o texto principal, mas enquanto nós estávamos aqui orando, cantando, adorando, me veio essa palavra no meu coração e eu quero dividir ela com você. O que é uma disciplina? Se você tivesse que fazer uma prova hoje, e a pergunta de valendo 10, o que para você é uma disciplina? O que você ia responder? Disciplina é. O que é para você uma disciplina? Obrigado. Quando eu olho essa palavra, de Gênesis 2, versículo 16, eu olho para aquela palavra ali, ó, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Eu entendo que disciplina tem a ver com ordem. Ordem não é mandar, ordem é ordenar. Ordenar significa estabelecer cada coisa segundo o propósito o qual foi criado. Quando eu coloco as coisas em ordem, eu estou ordenando, eu estou coordenando, eu estou designando algo. Oi? Determinando algo. Isso, eu estou determinando algo. Eu estou dando a função de algo. Deus apareceu para o profeta que falou com o rei Ezequias, não é isso? Para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem. Quando ele fala para colocar a casa dele em ordem, Deus estava dizendo o seguinte: você vai morrer e você precisa ordenar a sua casa. A casa, a gente pode pensar como uma sucessão, como uma geração. Ordenar significa estabelecer fundamentos que auxiliem e que abençoem uma próxima geração. Tudo fora de uma ordem é uma desordem, desordem é uma anarquia. A Bíblia fala, a partir de Gênesis, que a terra estava sem forma e também estava vazia. E Deus, quando Ele começa a falar, Ele começa a ordenar as coisas. Ele fala e as coisas existem. E existem para cumprir um propósito. Fala comigo assim: existem para cumprir um propósito. Ok, então aqui está a minha abertura para eu dizer a você o seguinte: por que uma disciplina é importante? Porque para mim a disciplina tem a ver com o sentido de estabelecer uma ordem. Disciplina tem a ver com a capacidade minha e sua de nós nos submetermos a princípios e valores, para que eu e você nós possamos viver de maneira que nós possamos alcançar crescimento. Então, por exemplo, alguém que quer passar no vestibular, ele precisa de ter uma vida disciplinada de estudo. Ele não pode estudar aleatoriamente. Ele precisa criar o hábito do seu estudo. E quando essa pessoa ela está estudando, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade do seu estudo? Ela quer passar de ano. Então eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser, seja o que for. Eu preciso então regrar a minha vida. E quando eu faço isso, quem mais se beneficia com uma disciplina somos nós. E quando nós estamos falando de uma disciplina espiritual, então nós temos um cunho. Para que serve a disciplina do estudo? Para que você passe no vestibular? Bom, para que eu passe no vestibular. Se a gente for falar de uma disciplina para perder peso ou ganhar peso, então eu estou fazendo uma disciplina onde eu vou comer regradamente, nos seus horários, não vou comer nem a mais ou nem a menos, mas vou comer de acordo com a medida. Por quê? Porque eu tenho uma finalidade. Qual a minha finalidade? No caso de uns, eles querem perder peso, no caso de outros, eles querem ganhar peso. Então, tudo que eu disciplino tem a ver com a finalidade que eu quero alcançar. Quando eu falo de disciplina espiritual, eu estou falando de um alvo. E qual alvo será esse alvo espiritual? Para que eu e você estamos num culto, a esta hora, aqui ouvindo uma série sobre disciplinas espirituais? Porque assim como existe a disciplina para o corpo, assim como existe a disciplina para a economia, assim como existe a disciplina para tantos fins, existe uma disciplina que ela é espiritual.
Então eu gostaria de colocar, de a gente começar a partir daqui, um propósito de colocar a disciplina espiritual tendo a finalidade de nos parecermos com Jesus. Porque vamos no outro princípio, igreja cristã significa a igreja que é igual a Cristo. Igreja cristã não significa a igreja que se reúne um domingo, mas que faz da vida de Jesus seu próprio estilo de vida. Por isso nós somos cristãos. Então, se eu tenho uma disciplina espiritual, qual é o meu objetivo de alcançar com ela? Eu quero ser semelhante a Jesus. Por quê? Porque algo na vida de Jesus me impactou. Algo na vida de Jesus me fez ter os meus olhos abertos e que eu falei assim, cara, eu quero ser igual a esse homem. Talvez algumas pessoas estão querendo ser igual a Jesus, não na integralidade do ser de Jesus, mas talvez algumas coisas de Jesus. Por exemplo, algumas pessoas que hoje estão no mundo do mercado de negócio, também estudam sobre Jesus. As pessoas que querem ter cura da alma, também vão estudar a respeito de Jesus. Vão estudar Jesus como que Jesus, por exemplo, ele lidou consigo, a partir das rejeições que ele passou, das injúrias, das calúnias, como ele lidou com isso. Então nós podemos fazer um estudo a respeito de Jesus e falar assim, poxa, Jesus foi tão manso que ele não deixou nada cair no coração dele. Então ele para mim é um exemplo, eu quero ser como Jesus assim. Ok, então nós precisamos também definir, eu quero ser igual a Jesus em qual área da minha vida? Em que você quer se parecer com Jesus? Bom, a minha decisão, eu quero parecer com Jesus em tudo. Eu concorro com a minha vida e corro com ela para que eu me torne conforme Cristo Ele é. Eu estou próximo ou estou distante? Horas parece que eu estou mais próximo, horas parece que eu estou mais distante. Que horas que parece que eu estou mais próximo? E que horas que parece que eu estou mais distante? Eu acho que os momentos que nos parecem mais distantes são os momentos que a gente olha para Jesus de fato e olha para nós e a gente fala assim, puxa vida, eu estou tão distante de ser como Ele é. Mas tem algo que nos aproxima sempre de Jesus. Ainda que eu e você, na nossa jornada, na nossa caminhada de querer imitá-lo, ainda que nos falte muita coisa, mas tem algo de uma disciplina que nos aproxima demais de Jesus. Ou melhor, refazendo, as disciplinas nos aproximam, a meditação me aproxima, o jejum me aproxima, e a oração me aproxima de Jesus. Então hoje nós vamos falar com você sobre oração, e eu tenho 16 tópicos para falar sobre oração com você. Eu vou ser bem prático hoje com vocês, só que eu não vou falar os meus 16 tópicos hoje, eu vou trabalhar uma parte hoje, uma outra parte no domingo que vem. Você não vai sair daqui meia-noite, pode ficar tranquilo. Amém? O primeiro texto que eu quero que você abra aí é o Salmo 27. E o Salmo 27, no versículo 4, ele tem uma palavra que me chama também a atenção e talvez vai chamar a atenção do seu coração. Ou melhor, vamos ler e você pensa aí, olha com bons olhos para esse texto e tenta extrair desse texto algo que chame a atenção sua, dessa leitura, tá? Eu vou ler e você, por favor, extraia aí algo que te chame muita atenção. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ok? Uma palavra que vem no seu coraçãozão assim, você leu, falou assim, aquela palavra destacou para você. Qual foi? 3 pessoas corajosas para falar aqui agora. Contemplar. Contemplar também, Vitor? Vamos lá, mais alguém, outro corajoso para falar para mim? Qual palavra que veio? Beleza. E uma outra pessoa falou aqui, no meio aqui. Vamos, gente, vocês estão tímidos. Meditar. Olha como a leitura, ela fala para cada um de nós de uma maneira bem peculiar. Para mim, a palavra é uma coisa. Uma coisa. Eu buscarei. Uma coisa. O homem de uma coisa. A mulher de uma coisa. Quando eu tenho uma coisa, eu tenho uma determinação. Quando eu tenho uma coisa, eu tenho um caminho que eu posso trilhar. Quando eu tenho uma coisa, eu tenho um foco. Então, uma coisa restringe a mim e a você e nos coloca em um objetivo bem assertivo.
uma coisa só eu tenho no meu coração. E o Davi, ele fala que a coisa que tem no coração dele é o Senhor. Ele quer o Senhor. Ele quer encontrar Deus. O que move Davi é o próprio Deus. O que faz Davi meditar, ou contemplar, ou buscar a beleza, é o fato de estar com Deus. Então Davi, ele é claro com ele. Davi, ele fala assim, eu tenho uma coisa no meu coração e a buscarei. Então ele está dizendo o seguinte, essa uma coisa me movimenta. Essa uma coisa me coloca em ação. Essa uma coisa me tira do meu lugar comum e me faz andar a fim de buscar e alcançar algo que eu tanto quero. Irmãos, se vocês procurarem no fundo do coração de vocês, como eu também, se eu procurar, talvez o nosso coração será o coração de algumas coisas. Algumas coisas eu quero e busco. Talvez, por querer algumas coisas, esteja aí a perturbação, a falta de paz, ou síndromes, ou sei lá, qualquer coisa, a agitação do nosso coração. Aquilo que rouba a nossa paz. Davi foi um homem muito sábio, porque ele sabia que se ele tem uma coisa, ele tem tudo. Às vezes alguma pessoa fala assim, uma coisa eu quero, ganhar muito dinheiro. Ele acha que quando ele ganhar muito dinheiro, ele vai ter todas as coisas e não vai ter. Mas Davi sabia que se ele encontrar com o Senhor, e se ele estiver com o Senhor, ele tem todas as coisas. Por isso ele colocou o coração dele sobre uma coisa. Amém? Então você vai perguntar para você agora, e pergunte para você assim, qual é a sua uma coisa? Não estou dizendo, para o solteiro que quiser casar, não é, que não é ilícito. Não estou dizendo para o jovem que quer fazer carreira, quer ganhar dinheiro, é ilícito. Não estou dizendo essas coisas, não estou dizendo você adquirir um bem. Essas coisas fazem parte das questões que nós podemos adquirir na vida. Mas, o que move mesmo o seu coraçãozão assim, ó, de verdade? O que move mesmo você? O que é mesmo para você, assim, aquilo que tem peso de vida para você? Porque essas coisas que eu estou falando com você, elas são passageiras. Coisas, bens materiais, até pessoas são passageiras. Um dia uma pessoa vai falecer. Às vezes a pessoa nem precisa falecer. Amizades são desfeitas, casamentos são desfeitos, sociedades são desfeitas. Então, até mesmo pessoas são coisas que podem ser desfeitas. Coisas que nós adquirimos são coisas que também são desfeitas. Um dia tem um prazo de validade para ser nossa. Será nossa até o dia que nós descermos na terra. O dia que nós morrermos, aquilo já não é mais nosso. Agora, o que é uma coisa que move você? Então, a oração, ela é primeiro passo da oração. Encontre aquilo que é o desejo do seu coração. Como eu devo orar? O que é a oração? Oração, ela se faz sobre aquilo que é um desejo ardente do nosso coração. O que me faz orar? Uma ardência do coração. Aquilo que me tomou como meu desejo. Aquilo que eu penso, eu sonho, em todo momento eu quero. Eu corro atrás daquilo para poder alcançar. Então, a oração, ela é movida com um desejo ardente do coração. Primeiro ponto, você que está anotando, ela vai ser o desejo. Primeiro ponto, a oração se faz com desejo de uma coisa, algo que eu vou buscar, algo que eu quero alcançar. Na sua oração, o que é sua uma coisa? Vamos lá. Mas tem um outro texto, coloca para mim, por favor, William, Lucas, no capítulo agora 11, versículo 1 e 2. Esse texto ele é incrível, e todas as vezes que eu leio esse texto, eu faço para mim a mesma pergunta repetidamente desse texto. Vamos ler ele primeiro. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Fala comigo assim, em certo lugar. Quando ele terminou,
O que um certo lugar é importante para nós? Porque existe a oração do lugar secreto, que eu vou falar dela aqui no instantinho, daqui a pouquinho, que significa um lugar. Mas quando ele está falando em certo lugar, a gente tem a seguinte imagem de Jesus. Jesus, ele orava em todos os lugares. Então ele não é aquele que ora apenas em um lugar, mas em certo lugar. Então, em certo lugar, naquele dia, ele estava em Muriaé e parou para orar. No dia seguinte, ele foi para Leopoldina e parou para orar. O fato é que a vida de oração de Jesus, ela chamou a atenção dos seus discípulos. Por que eu faço uma pergunta? Eu confesso a você que quando eu olho para a vida de Jesus, o que me chama mais atenção na vida de Jesus são os seus sinais e suas maravilhas. Eu confesso para vocês que quando eu passo para fazer a leitura da vida de Jesus e vejo Jesus entrando em cidades, em povoados, tocando em pessoas, curando pessoas, levantando o morto, dando visão ao cego, fazendo o surdo ouvir, o aleijado está andando. E quando eu vejo aquele que está endemoniado, os demônios vão embora, e ele fica são. E quando eu olho para essas coisas, eu falo assim, uau, essas coisas, eu confesso a você que me chamam muita atenção. E quando eu coloco uma comparação entre a vida de sinais e maravilha de Jesus e a vida de oração de Jesus, aí eu faço a pergunta, porque para mim o que é mais notório, o que mais me chama atenção, seria a vida do milagre. Mas talvez eu lá no meio de Jesus, dos discípulos de Jesus, andando com ele, né? Terra, né? Carne, olho. E talvez se eu estivesse lá, eu ia perguntar a Jesus, como é que você faz essas coisas? Como é que opera isso? Como o Senhor fez o mar agitado acalmar? Como que você dá ordem aos ventos? Talvez eu ia fazer esse tipo de pergunta para Jesus, mas quando em Lucas me fala que os discípulos destaca algo na vida de Jesus, eu paro agora e penso, eu falo assim, meu Deus, a vida de oração de Jesus possivelmente foi mais eloquente do que a vida de milagre de Jesus. E os discípulos, eles eram, quem é o discípulo? Aquele que quer aprender, por isso ele faz o quê? O discípulo é disciplinado. Porque ele ordena toda a sua vida para ser como o seu discipulador, o seu mestre. Então, o que é disciplina então? A disciplina sou eu e você, nós ordenamos toda a nossa vida para se tornar igual ao mestre. Então, esses discípulos são disciplinados. Agora, eles tocam num detalhe que eles falam o seguinte, eles perguntam assim, Jesus, nos ensina a orar, assim como João o Batista ensinava os seus discípulos. Então, nós temos uma outra pessoa que chama a atenção dos discípulos na vida de oração, que é o João Batista. Provavelmente o João Batista era a pessoa que influenciava aquele discípulo de Jesus na oração. Possivelmente o João Batista era a referência de um homem de oração. E possivelmente eles estavam replicando a vida de oração de João Batista. Mas algo na vida de Jesus é mais poderoso, chama mais atenção do que um grande homem chamado João Batista. E de repente esses homens, eles olham para Jesus e falam assim, Jesus, nos ensina a orar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, a oração se aprende. A oração precisa ser ensinada. A oração é um exercício de quem quer aprender a orar. E os discípulos pedem a Jesus, Jesus ensina eles a orar. E Jesus entrega para eles então agora a oração do Pai Nosso. Então veja, agora eles pegam mais ou menos as intenções sobre o que eu oro e a prática vivencial de como orar. Então veja, que se Jesus ele dá o esquema, né, da oração do Pai Nosso, primeiro ele está falando, Pai Nosso que está no céu. Primeira coisa, ninguém chamava Deus de Pai, aqui já tem intimidade. Santificado seja o teu nome. Então ele está falando, como é na terra, faça no céu. Então ele está ensinando princípios de oração, pelas quais nós precisamos orar. Inclusive dentro dessa oração, Jesus fala o seguinte, nós precisamos inclusive orar,
pedindo ao Pai para que nos livre da tentação. E não o pecado, porque nós caímos na tentação, pedir apenas o perdão. Mas Jesus nos ensina a oração preventiva. Jesus está ensinando que a oração é preventiva. A sua oração pode evitar que você caia em lugares perigosos. Porque quando você começa a orar, livra-nos da tentação, então o que ele está dizendo? Eu sei do estado de tentação que eu tenho, mas eu não quero cair naquele lugar, então eu vou para Ele que é suficiente para me livrar. Então eu peço a Ele para me livrar da tentação e do mal. E quando eu estou fazendo isso, porque eu estou mantendo uma vida de oração, eu estou trabalhando uma vida preventiva. Fala comigo assim, preventiva. Ok? Amém? Isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? É ótimo. Então veja, ele dá passos de oração. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer com você. Nós vamos trabalhar alguns passos de oração. Se você quiser até anotar, legal. Se você quiser insistir um pouquinho, eu coloco essa minha pregação aí que como artigo no nosso aplicativo. Você vai lá, baixa lá. Vocês querem isso? Ah, você quer tudo facinho, né? Amém, glória a Deus. Então você começa a orar para Deus quebrantar meu coração para fazer um negócio desse. Amém, vou fazer sim, pode ficar tranquilo. Então vejam. Então as pessoas começaram a pedir para que Jesus ensinasse eles a orar. Então a minha pergunta para você agora: você quer aprender a orar? Sim ou não? Só a turma de cá. Opa, eu também quero aprender a orar. Então nós podemos pedir a Jesus. Jesus me ensina a orar. Eu não tenho, mas vou começar a ter, porque essa lição é um livro que eu li sobre oração. Estou tentando lembrar o nome do livro para falar com você. Quando eu lembrar, eu falo. E eu também falei assim, poxa, eu não sou assim. A Érica sabe que eu sou o cara do espontâneo. Então, o negócio de botar livro na minha mão, por ter que escrever, isso é difícil. Mas qual a minha maior dificuldade? Numa disciplina, para algumas coisas. Então, eu já estou convencido. Então, o que eu fiz? Nessa minha vida de jejum, eu fiz o bloco de anotações, porque eu sou preguiçoso. Vou te explicar minha preguiça. Porque se eu escrever num caderno, depois eu vou ter que digitar no computador. Aqui eu já faço tudo uma vezada só. Então eu já digito aqui e já está arquivado, já tem um arquivo preparado. Então se você quiser fazer isso, é uma dica. Então a primeira dica, separa um livro agora. Segunda-feira você vai comprar um caderninho ou vai no seu bloco de anotações, tá legal? Você vai colocar um caderno para você. E no seu caderno você vai colocar a sua disciplina de oração. Você vai colocar assim, meu desejo é. Primeira coisa que você vai escrever lá. Segundo ponto na vida de oração. O primeiro é o desejo. O segundo ponto é a decisão. Então vamos lá. Tudo em nossa vida começa por uma decisão. Fala comigo assim, decisão. É isso mesmo. Eu tenho que estar determinado na oração. Eu não posso entrar numa situação que eu não estou meia boca. Eu tenho que estar determinado nisso. Eu tenho que falar assim, cara, eu quero, estou determinado, vou orar, vou buscar Deus, quero achar Ele. Por isso, quando você define uma coisa, isso te ajuda na sua determinação. Então agora, o que eu preciso? Decidir. Olha para a pessoa e fala assim, você precisa tomar uma decisão. Vamos lá, agora é a hora do entrega. Quem já decidiu ter uma vida de oração assim poderosa? Quem já decidiu fazer isso aqui e não conseguiu, parou no meio do caminho? Faz assim na mãozinha assim. Paz, eu prometi, eu fiz uma campanha, fiz aquele negócio, até comecei, fui bem uma semana, fui bem 2 semanas, fui bem 3 semanas, mas depois o negócio deu ruim. Eu vou te explicar porque dá ruim ainda, tá? Fica mais um pouquinho aqui que eu te explico isso daí. Eu quero te motivar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que ter minha decisão, correto? E quando eu decido, tem graça de Deus para mim. Então você vai abrir agora em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 13. No finalzinho do versículo 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fala comigo assim, tudo começa com Deus. O que você precisa primeiro guardar? Tem uma parte que é o seu trabalho.
Sua decisão é sua. O seu desejo te move. A decisão de acordar cedo, de orar, de pegar um caderno, aplicar, de insistir na oração é sua. Mas na hora que você decidiu a orar, você tem a graça de Deus a seu favor. Porque agora Deus vai trabalhar no meu e no seu coração segundo a boa vontade dele. O maior incentivador para que você cultive uma vida de oração chama-se Espírito Santo de Deus. Então, quando você decide orar, o Espírito Santo de Deus bate palma e diz assim: estou contigo, estamos juntos. Na hora que você me busca, você me encontra. E eu vou revelar algumas coisas ao seu coração. Isso deixa você mais empolgado, amém? Aleluia. Tem um outro texto que é o Lucas 10, 42. Esse é o texto de Marta e de Maria. Quem que era apressada? Marta ou Maria? Marta. Marta quer fazer as coisas, quer fazer comida, quer arrumar a casa, tudo isso é lícito. Marta é de Jesus. Mas Jesus estava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e de repente a Maria não ajudou a Marta, e a Maria ficou aos pés de Jesus. Para Maria, o mais importante era ela ouvir a palavra e reter a palavra no coração. Então Jesus, ele também destaca, ele fala assim: só uma coisa é necessária. E quando ele fala que só uma coisa é necessária, ele está dizendo o seguinte: olha uma coisa aqui. Jesus está falando o seguinte: vai ter tempo que é tempo de trabalhar, vai ter tempo que é tempo de dar duro, mas só uma coisa é necessária: para e escuta. Fala com uma pessoa assim: para, escuta. Fala profeticamente no olho da pessoa, fala assim: você está correndo muito, você precisa parar e escutar. Fala com mais convicção: para, pelo amor de Deus. Se você não parar, um câncer pode parar você. Se você não parar, uma doença pode parar. Se você não parar, o término do seu casamento pode parar você. Para, pelo amor de Deus. Para escutar. Está entendendo isso? Por só uma coisa, pare e escute. Então eu tomei uma decisão, Jesus está falando: pare e escuta. Isso é o mais importante. Então, o segundo elemento: primeiro, desejo. Segundo, decida. E o terceiro, alcance. Fala comigo assim: alcance. É aqui que você precisa entender algo. Veja, uma coisa só: eu quero mais de Deus. Então eu estou firme em buscar Deus. Mas você acha que vai ser facinho assim? Quem acha que vai ser facinho? Eu decidi, segunda-feira eu vou tomar minha decisão, vou começar a orar e vai ser fácil? Quem acha que vai ser fácil? Por que não vai ser fácil? Por quê? Por quê, gente? Fala ali, fala para fora. Por quê? Eu não consigo fazer a leitura labial ainda. Vai. Isso, vai ficar cansado. A gente trabalha, gente. A gente trabalha duro. Não trabalha duro? Sim ou não? Trabalha duro. A gente acorda pela manhã, trabalha. A dona de casa também trabalha. A gente dá um duro danado. Você que estuda dá um duro danado. Quando você chega à noite em casa, você quer fazer o quê? Mentira, você quer ver o celular. Você quer ver as redes sociais. Você não quer dormir, não. Você quer ficar olhando no seu celular. Depois você vai dormir. E quando você acorda, o que você quer? Você quer ver as notícias do seu celular. O maior ladrão de tempo hoje chama-se rede social. E aí, ok. Mas o que vem para atrapalhar a vida da oração? As distrações. Fala comigo assim: distração. Agora você tem que ter a mentalidade de Hollywood. Tudo bem? Todo mundo tem que ter a mentalidade de Hollywood agora. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: nós vamos viver. E você é o coadjutor. Mas é o coadjutor. Não, eu ia falar coadjutor. Coadjuvante. Você é o coadjuvante. Eu botei o sapato, me deixou tradiça, tá vendo? O coadjuvante. Você é o coadjuvante. Se você é o coadjuvante,
Quem que é o ator principal? Quem é? Jesus. Ok. Vamos fazer um filme de Hollywood? Vamos ou não vamos? Sim ou não? Aí você tomou uma decisão firme com Jesus. Tudo bem? Olha Jesus sorrindo para você agora. Está vendo ele sorrindo para você? Dá um sorriso para Jesus. Mas parece que está chupando limão. Dá um sorriso para Jesus agora. Vai lá, dá um sorriso para ele. Isso, sorria para Jesus. Ele está sorrindo para você. Pega na mão de Jesus. Você está vivendo um romance com Jesus agora. Jesus em torno do seu coração. Agora você está caminhando com Jesus. E quem vem? Hollywood, gente. Quem vem? O diabo. O diabo vem. Está vendo o diabo aí? E o diabo está fazendo o quê? Está endiabrado, diabrice, não sei se existe isso. Você está fazendo o quê? O diabo está fazendo o quê? Está te infernizando. Ele é o vilão. Agora vamos pensar, mente de Hollywood, gente. Vem comigo, mente de Hollywood. Tudo bem? Então veio agora o míssil para pegar você. E de repente Jesus, ele chega com o escudo e ele fala contigo, usa o escudo. É mais ou menos aquele filme que do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. Você lembra que o Homem de Ferro fez uma roupa para o Homem-Aranha? Você lembra? E naquela roupa do Homem-Aranha, ele tinha vários botões que ele colocava. Eu lembro que ele estava correndo do inimigo, e de repente ele descobriu que ele tinha mais pernas, né? Pernas. E ele tinha mísseis, ele tinha um monte de coisa no traje dele. Agora imagina você, o Espírito Santo de Deus dentro de você, e vem um míssil para te quebrar agora, e de repente você aciona o botão que chama fé, que é seu escudo. Tchum! Uau! Você virou agora, sabe o que você virou agora? Você virou o Capitão América. Olha que legal, que bacana. Amém, gente? Palmas para minha criatividade, olha aí. Olha que legal. Agora, olha, esse personagem você vai gostar. Pensa agora você, sendo tomado de decisão, de um monte de desejo dentro do seu coração. As distrações querendo tirar você de Jesus. E de repente você fica verde. Você vira o Hulk. E esse Hulk, você vai fazer uma guerra contra os desejos que querem aprisionar você. Você ficou bravo. Mas você ficou bravo com os inimigos da sua alma. E você se levantou, e você tomou uma postura, e você foi firme com todos os assédios da sua alma. Você agora é Hulk, mente de Hollywood. Se você tiver uma mente de Hollywood, a sua vida cristã vai ser uma maravilha. Porque você acha que a sua vida cristã é xoxa, e não é. Porque você acha que essas coisas não acontecem no mundo espiritual, e acontece. Porque você não acredita que quando você decide andar com Jesus, você já ganhou o inimigo que quer você longe de Jesus. Você não acredita nisso. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que entender é, quando eu me coloco em oração, desejo, decisão, qual é o seu alcance? Irmão, agora se você quer alcançar algo, vai ter obstáculo para te tirar do alcance. Por isso, você precisa sempre ter diante de você o local onde você quer ir. Se você definir um alvo, olha sempre para o alvo. Se você sabe para onde você vai, não desvie os teus olhos para o do seu alvo. Amém? Posso ouvir um amém de crente aí? Então você precisa ter muito definido o alvo da sua vida. Irmão, presta atenção, vai ter distração. Vai ter um monte de coisa. O texto de Filipenses 3, 13 e 14. No finalzinho, eu vou destacar uma frase para eu ganhar tempo com você, que fala assim: nos orienta a olhar firme para frente, aquilo que está diante dos nossos olhos. Vai dando uma olhada aqui, esquecendo das coisas que para trás faz, avançando para que estão diante de mim. Olha o alvo aqui, eu estou indo para frente que se anda. Eu tenho uma coisa no meu coração, por isso começou com desejo, firmou na decisão, agora o alcance do alvo. Agora eu estou indo para alcançar o alvo, irmão. E quando eu estou indo para alcançar o alvo, querido, presta atenção, significa que tem um adversário querendo parar eu e você. E as distrações podem tirar desse lugar. Vamos dar nome a algumas distrações? Pode ser? Vamos lá? Quem sugere uma primeira distração para mim? Quem? Fala, Alexandre, uma distração. Futebol pode ser uma distração. Puxa, você vai pegar no meu calo agora, assim, de primeira? Futebol?
Olha, minha esposa agora falou, fala Deus, misericórdia, mas pegou a mim, mas pegou vocês também. Né? Futebol pode ser uma distração, pode ser. Que mais? Que mais pode ser? Rede social pode ser uma distração, ok? Netflix pode ser uma distração, ok? Vocês estão craque na distração, você já sabe, não vou ficar mais no campo da distração, você já sabe, isso mesmo, é tudo que tira de você o propósito de ir para lá. Uma frustração, também pode ser uma distração, pode ou não pode? Ah, fiquei frustrado com a pessoa tal. Uma expectativa criada no coração, não suprida, pode ser uma distração, eu acreditei que ia ser assim e não foi. Então aquilo vem algumas coisas para distrair a gente, para tirar a gente do lugar, ok? Vocês estão craque em distração, ok? Então você tem que ficar atento nas distrações. Não deixe essas coisas roubar o seu coração do lugar da oração. Então, se tem um alcance e se tem um alvo, então eu preciso entender que para manter uma vida de oração eu preciso lutar. Fala comigo assim, lutar. Fala com mais vontade, lutar. Salmo 27, 5 a 6, vai dizer assim: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos diante de um texto de um homem que aprendeu que a força dele é o Senhor. Mas ele fala do dia da angústia ou da adversidade. O dia mau. Irmão, olha para o seu irmão e fala assim: você não é ET. O dia mau vem para mim, mas vem para você. Para de achar que é só com você. Entendeu? Sim ou não? O dia mau aparece para todos nós. E o dia mau é um adversário da nossa vida de oração. Esse adversário quer que você saia do lugar da oração. Esse adversário quer te frustrar, desanimar. Porque esse adversário sabe que com você ele consegue lutar e derrubar. Se for uma guerrinha entre ele e você, você perde. Mas se Jesus entrar na parada, ele já dançou. Então o que ele quer fazer? Ele não quer que Jesus entre na guerra. Ele não quer que o Espírito Santo de Deus manifeste poder na sua vida. Porque ele sabe que ele perde. Ele só tem uma maneira de parar você. Ele não tem como guerrear contra Deus, o Espírito Santo de Deus, contra Jesus. Não tem como, ele já perdeu essa batalha. Mas ele tem uma forma de fazer guerra, que é tirando você do lugar da luta. Irmão, uma pergunta. E aqui eu entendo que é uma direção do Espírito Santo de Deus para te fazer uma pergunta. A impressão que eu tenho que aqui na igreja, espaço físico ou lá na internet, que tem algumas pessoas que já desistiram de orar sobre uma coisa. Eu quero entregar para você uma direção que eu entendo do Espírito Santo de Deus. Deus está mandando você voltar ao seu lugar de oração. Eu não sei qual é essa uma coisa sua, mas a impressão que eu tenho é que algumas pessoas desistiram porque achou que não estava dando certo. Então volte para o lugar da sua oração. Volte à sua uma coisa. Em nome de Jesus, amém? Você está aí comigo ainda? Glória a Deus. Então veja, a guerra rodeia a oração, porque o lugar de oração sempre vai ser atacado. Você tem um inimigo que não quer que você ore. Tudo bem? Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. 5 tópicos. É bom ter um lugar para orar. Quando a gente vai fazer uma disciplina, eu preciso compreender que eu preciso reservar um lugar da minha oração. Tem um texto que é Mateus 6,6. Coloca lá, William, Mateus 6,6. Juninho e Gravel, não desvirtua o meu menino. Olha lá, Mateus 6,6. Está vendo? Ele já está me perguntando qual que é o texto. Chispa daí 6,2.
Música com eles é depois. Vamos lá. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos lá. Quarto. Lugar secreto. Entra no seu quarto. Não, é o quarto que Jesus mandou entrar ali, ó. Entra no teu quarto. Não é o quinto. É mais uma da Érica hoje? Meu Deus, hein? Não. O quarto de dormir é o lugar. Jesus está falando para você entrar no teu quarto. Aí eu te pergunto, aonde era o quarto de Jesus? Não se sabe. Ele estava em vários lugares. Qual é o quarto de Jesus? Então, quando Jesus está falando para entrar no seu quarto, ele não está especificamente falando do seu quarto, mas ele está querendo trabalhar para mim e para você a importância da individualidade. Você vai ver Jesus orando nos montes, e quando ele vai orar nos montes, ele vai buscar um lugar solitário. E quando ele vai no lugar solitário, não tem discípulo, não tem gente doente, não tem gente encapetada, ninguém atrás dele, é só ele e o Pai. Então o que Jesus está ensinando? A oração do lugar secreto é o lugar da solitude, o lugar onde eu fico sozinho, só eu e o meu Pai. Então que lugar é esse que você consegue ficar sozinho? Já escutei de algumas pessoas que falou assim: o lugar que eu tenho paz para ficar sozinho com o meu pai é no banheiro. Então o banheiro é o lugar secreto. Porque quando ele entra no banheiro, não tem ninguém perguntando, chamando, falando. Então ali é o lugar secreto dele. Qual é o lugar para que você possa desenvolver com Jesus uma oração íntima? Só você e ele. Ok? Eu não estou falando daquela oração que também é válida, que eu faço quando eu caminho. Estou indo trabalhar, estou orando. Oro no carro, oro no ônibus, oro andando, oro molhando. Essa oração é oração? É. Mas Jesus destaca uma oração sozinho. Então você precisa agora reservar um lugar para você desenvolver um relacionamento sozinho, você e ele. Agora, olha que coisa incrível que Jesus está falando aqui nesse lugar. A gente precisa encontrar um lugar que eu afasto das pessoas, meu lugar pessoal com Jesus, meu lugar solitário com Jesus. Eu e ele, fechei a porta e ele está lá. Agora veja, quem está lá? Quem está lá? Então qual é a convicção da oração? Ele está lá. Então quando eu paro para orar, ele está lá. Ele vê e ele recompensa. Fala comigo assim, ele vê. Fala assim, ele recompensa. Fala assim, meu Deus. Nunca entre no lugar de oração duvidando que ele está lá. Nunca entre no lugar de oração duvidando que ele está te ouvindo, que ele está te vendo, ou que ele não está que ele não está ouvindo, não está te vendo. Não duvide disso, porque a palavra em Mateus 6, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Até nesse campo da distração, a dúvida pode ser uma distração que te tire de lá. Qual é a maior dificuldade minha e sua? É que quando eu oro e falo com ele, e as coisas não acontecem da maneira como eu quero, ou exatamente no momento que eu pedi, então eu me engano a mim mesmo, dizendo para mim mesmo que ele não me ouviu, que ele não quer me dar, e que ele está de mal comigo. Nós erramos no nosso coração. Lembra, eu estou falando com vocês sobre a série sobre o quê? Sobre o quê? Disciplinas espirituais. Estou falando de oração. Então, se eu estou falando de disciplina espiritual, tudo que eu semeio, eu vou colher. Qual é o princípio da semeadura?
Estou pulando agora para o ponto aqui. Deixa eu ver para onde eu pulei agora. Que a oração, ela é uma semente. Rapaz, eu fui lá quase para o fim. Você quer ouvir isso? Acho que é legal. A oração, ela é uma semente. Qual é o poder de uma semente? Pensa numa semente. Pensa, Samuel, numa semente. De que você pensou? De quê? Rapaz, olha só, braquiária. Nem eu sei o que esse negócio é braquiária. Meu Deus, é do pasto, né? A braquiária serve para engordar o gado. É isso, ok. Que tamanho que é essa semente? Uma semente pequena de braquiária, ela cresce até quanto? Tá, ela fica... Mas ela se espalha? Ela vai crescendo, vai se espalhando? Então, uma porçãozinha de braquiária assim, você pode me falar qual a dimensão que ela consegue se espalhar? Depois que ela nasce? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros. Então, legal. Então, onde tiver terra, ela vai se alastrando. Se eu pegar um negocinho de braquiária, colocar aqui, e aqui, se tudo aqui for uma terra, ela vai encher isso tudo aqui? A expansão de crescimento de uma braquiária está numa pequena semente. Então, quando você olha uma semente, e aí o nosso biólogo vai poder falar isso aqui, ela carrega o que uma semente? Não mais do que vida, né? Ela carrega a vida, uma essência. Mas ela carrega aqui um crescimento exponencial. E o crescimento exponencial de uma semente alimenta um monte de boi e cavalo. Uma semente colocada em oração destrava um futuro de sonhos realizados. Mas eu preciso entender que a minha oração é uma semente semeada em Jesus. Você pode achar que ele não está te ouvindo. Você pode achar que ele não quer te dar nada. O dia que isso chegar na sua mente, lança fora, é do inimigo. Porque quando você cultiva a sua oração diária, no lugar da oração, você vai colher segundo o que você semeia. Se você semeia fé, você colherá da fé. Se você semeia a sua oração com meditação, você recebe colheita de fé e de revelação de quem Jesus é. Tudo que eu semeio no lugar da oração, eu vou colher. Só que a gente precisa entender algo, e por favor, eu falo para mim, mas também falo para você. A gente precisa tirar a mente moderna para entender com a mente de Cristo. O que eu estou querendo dizer a você com a mente moderna? Que você está com fome. Você pega esse bendito seu celular e graças a Deus porque ele existe, você faz um tal do iFood. Em 20 minutos você sacia sua fome. A gente não pode imaginar que Deus é o nosso iFood. Porque assim como uma semente, ela precisa cair na terra, morrer, dar seus frutos, e ela vai dar segundo o tempo determinado para ela. A gente precisa compreender que a vida com Jesus é assim. E tudo que Deus ele fala com a gente é bom, é para nós. O não de Deus é bom para nós. O espera é bom para nós. Agora, tudo que eu persevero no lugar da oração, eu cresço. Você está dando para entender isso? A oração é uma semente que se semeia do lugar secreto. Todos os dias. Dia após dia. Mesmo que aquele dia pareça que ele não está lá. Mesmo naquele dia que parece que as coisas não vão dar certo. Mesmo naquele dia que eu quero só chorar, mas chore com Jesus. Mesmo naquele dia que você não tem nada para falar, não fale. Você sabe como você pode orar? Ficando quieto. Tem alguns momentos que a gente precisa fazer calar a agitação do coração. E algumas vezes, sabe como que eu oro? Eu oro buscando solitude interior. Está
tão agitado o coração, é tanto pensamento, é tanta preocupação, é tanta coisa que eu nem consigo orar palavras. Mas eu posso dar o meu silêncio para Ele. Eu respiro naquele lugar. Eu sei que Ele está ali. Sabe? Sofia, assim como alguns filhos de vocês, não gosta de dormir sozinha no quarto. E às vezes a gente vai deitar com ela no quarto dela. A gente está ali, a gente fala com ela assim: filha, papai está aqui, mamãe está aqui. No caso é mais a mamãe, ela tem um apego maior com a mãe. Ela pede a mãe e me expulsa do quarto. Eu até digo assim: que bom que eu consigo. Mas aí ela pega a mãe. E ela, quando ela pega a mãe, esses dias eu peguei ela na escola, trazendo ela para casa. Ela falou comigo assim: pai, eu e a mamãe nós temos um imã. É, minha filha, como é que é esse imã? Ela deita para dormir comigo, mas na hora que ela sai, ela está dormindo, bichinha, ela acorda, ela sabe que ela saiu. Vem cá, por que eu estou pegando isso? A oração que traz paz ao coração não são palavras, é o simples fato de saber que Ele está lá. Assim como a Sofia está falando assim, isso me dá segurança, mãe. Saber que você está aqui. Eu durmo segura. O que ela está dizendo? Eu quero só a sua presença. E às vezes a nossa oração precisa ser isso, só a presença basta. Eu não tenho que falar. Só sei que Ele está lá. Então, se você tem o seu lugar e você dedica um tempo de oração, passa o tempo em silêncio. É 1 hora que você vai orar, é 30 minutos, é 20 minutos, ninguém está estipulando o seu tempo. Mas se você estipular algo no seu coração, cumpre eles, nem que seja em silêncio. Bota uma canção lá, canta, adore, mas passa o tempo que Ele está lá. E a Bíblia fala que o Pai que vê em secreto. Gente, quem é que vê em secreto? Vem cá. 2 maneiras de eu ver, entender o ver em secreto. Pelo menos na minha cabeça. Vamos brincar de pique-esconde? Fechei o olho. Você se escondeu. Quem pensou em esconder aqui atrás aqui? Você pensou, Mila? A Mila vai correr aqui. Aqui tem um lugarzinho, a Mila vai se esconder ali atrás. Vai ficar ali. Bom esconderijo, Mila. Esse é um lugar secreto, tá bom? Mas a Bíblia afirma que Ele te vê em secreto. Como Ele está te vendo em secreto, será que Ele está aqui em cima? Ele está aquele olhão regalado assim para a gente, vendo: eu vi onde você foi, eu vi onde você foi, eu vi onde você foi, eu vi onde você está. Ou será que Ele está lá dentro? O que você acha? Aqui olhando ou lá dentro? Lá dentro. Por isso Ele te vê no secreto. Por isso eu não consigo esconder dele. O Salmo 139, Davi fala isso: para onde eu me ausentarei da sua presença? Para onde eu fugirei? Nem se eu quisesse, nem se eu fosse do mais profundo do mar, se eu fosse no maior dos abismos, ou se eu for para o inferno, o Senhor me vê, o Senhor sabe onde eu estou. O que foi comido pelo peixe? Como é que chama? O Jonas. Eu já ia colocar o Jó lá. O Jonas. O Jonas foi engolido pelo peixe. Mas lá dentro do peixe, quem estava lá? Deus. Olha que doideira. Lá dentro Deus estava. Irmão, presta atenção. Eu não sei se isso consegue trazer a você uma certeza de paz. Sabe o que eu estou pensando aqui? Esses dias nós tivemos que, infelizmente, fazer o ofício fúnebre.
E quando a gente lida com a parte fúnebre ou do luto, é uma dor cortante no peito. Quem já passou pelo luto de pessoas mais próximas sabe disso. E às vezes a pessoa ela tem a sensação de que ela está sozinha. Que ninguém entende o que eu estou sentindo. Deixa eu ressignificar você. Jesus sabe. Porque Ele está com você no seu lugar secreto. Sabe o que eu quero dizer para você? Chore lá, cara. Chore mais no lugar secreto. Abra mais seu coração no lugar secreto. Fala das suas angústias, dos seus medos. Abre mesmo tudo. Aquilo que Ele abriu os teus olhos, você viu o pecado, a iniquidade diante dos teus olhos, porque isso faz, é um outro tópico que eu vou trabalhar com vocês, estou encerrando aqui. Aprenda a entender que se arrepender faz parte de oração. Você entende isso? A oração vai mudar você, querido. Mas eu quero fazer uma pergunta com você para a gente estar orando. Tem algumas coisas que eu estou andando cansado. Não é porque eu estou ficando velho, não. Porque apesar de estar ficando velho, jubilando, esse ano eu faço 50 anos. Sei que não parece. Mas eu estou ficando cansado de algumas coisas. Eu quero abrir meu coração para você aqui. Eu não sei como é que você vai entender isso, tá? Mas eu quero me incluir nisso que eu estou falando. Sabe que eu estou ficando cansado? Com falsidade. Eu sei que a palavra é forte. Mas eu estou me incluindo nisso. A gente abre a nossa boca para falar que a gente quer o avivamento. A gente abre a nossa boca para falar que eu quero ser mais parecido com Jesus. Irmão, todo culto praticamente a gente fala disso. Cada culto a gente toma uma decisão. Mas nós somos fracos na vida de oração. Disso eu estou cansado. Estou cansado comigo? Eu estou cansado. Eu estou aprendendo que eu preciso só semear a palavra, fazer modelo, referência, e semear uma palavra no coração do povo. Porque só você pode virar, ou pode travar a vida sua, como só eu posso virar ou travar a minha vida. Eu não estou falando novidade nenhuma de oração. Tanto é que quando eu buscar em Deus uma direção, e eu falei assim, eu vou fazer algo prático, vou ensinar um beabá, mas eu queria chamar você, eu estou aqui no altar, e gente, vamos ser sinceros, jejuar é ruim pra caramba, né? Não é ruim jejuar? Quem concorda que jejuar é ruim? Levanta a mão assim. É ruim, cara, você ficar passando fome. Você quer encher o bucho, você quer comer, vai passar fome. Mas só jejua quem tem outro tipo de fome. Só jejua quem está querendo buscar uma outra comida. Por isso a gente se sacrifica, a gente está esmurrando nosso corpo. A gente está falando, Deus, eu quero é o Senhor, agora me ajuda, porque entre eu querer e eu conseguir viver aquilo que eu quero viver, há um abismo aqui. Eu só preciso me ajudar. E assim como nós estamos fazendo sobre cada disciplina que nós ouvimos, a gente chama cada um de vocês para uma decisão sobre aquela verdade que nós ouvimos. Eu quero te chamar também para uma decisão agora. Irmão, nós vamos passar uma borracha agora. Pega a borracha espiritual assim. Não, assim, eu estou brincando, tá? Porque eu falo isso aqui, mas eu estou na internet, o pessoal vai falar que, né? Estou brincando com você com a borracha, tá? Não tem teologia da borracha não. Mas é só para você entender alguma coisa aqui, tá bom? Que hoje a gente fala um negócio aqui, e depois você sai na internet, o pastor da borracha lá, pega a borracha. Não existe borracha. É só para você entender algo. Aquilo que foi as nossas decepções e fracassos, das nossas decisões tomadas em termos de oração,
É por isso que eu estou falando do simbolismo da borracha, né? Vamos passar uma borracha agora. Não deixa que a nossa vida de quedas e fracassos que nós tivemos, a gente foi ávido em tomar decisão, e íamos 1, 2, 3 dias, depois caímos daquela decisão, né? Então, é assim, vamos primeira coisa assim, deixa isso ali para trás. Bota o texto de Filipenses aqui. Paulo falou assim, deixando as coisas que para trás ficam. Paulo foi muito assertivo, ele falou assim, tem coisas que eu preciso ficar para trás, e tem coisas que eu preciso ir para o alvo. Vamos concordar com uma coisa aqui? A gente não precisa ficar mais preso no passado. A gente pode concordar nisso aqui? Vocês acham que dá para a gente concordar nisso? Se você acha, levanta a mão. A gente não pode mais ficar amarrado lá. A gente tem que estipular o alvo. É uma coisa agora. E vamos partir junto. Vamos junto. Não vai ser fácil não, vai ter um momento difícil. Mas talvez você possa contar comigo, eu posso talvez contar com você. Sabe o que a gente precisa fazer mais como igreja? Até pedir alguém para orar com a gente. A gente faz pouco isso. Vocês percebem que eu gosto de fazer isso com vocês quando você chega. Ora para o irmão, é tão bom receber uma oração. O dia que o Espírito Santo de Deus falar com você assim, ora lá para o pastor, dá uma ligadinha para mim. Orando por você. O Xandão faz isso comigo. De vez em quando, 3 horas da manhã, pim, orando por você agora. Né, Xandão? Xandão é um dos que faz isso comigo. Faz com vocês também? Orando por você agora. Pim, 3 horas da manhã. Amém. Continue orando por mim às 3 horas da manhã. Glória a Deus. A gente pode fazer mais isso como comunidade de Jesus. Eu vou te chamar para o altar sim. Mas eu gostaria que você fosse para o altar do seu coração. Se para você é importante você vir aqui à frente, tocar nesse altar físico, amém. Não vou tirar isso de você. Pode vir tocar, pode ajoelhar aqui, ó. Se para você é importante isso, que bom. Então trabalha naquilo que é importante para você. Mas esse altar não pode ser para você mais do que o do seu coração, da sua decisão. Talvez você tenha que orar hoje pedindo o Espírito Santo de Deus, falar assim, Jesus, uma coisa. Caramba, como é difícil uma coisa, eu quero tantas coisas. E talvez você foi convencido hoje, você falou assim, meu Deus, eu estou correndo atrás de tanta coisa. Me ajuda a ser o homem de uma coisa. Talvez é a sua oração. Talvez uma outra oração que a gente possa fazer hoje é a decisão. Sabe, eu tenho aprendido assim umas coisas na minha decisão. Às vezes eu não quero fazer, não quero mesmo, não quero. Mas eu sei que eu preciso fazer. Então eu vou para Deus e falo assim, Deus, eu não quero, mas eu sei que eu preciso. Então eu entrego. Eu coloco no altar. Porque não é a minha vontade que vai prevalecer, mas é a sua. Ainda que isso me traga algum prazer, ainda que isso me traz comodidade, ainda que isso me traz algo que eu goste, mas eu sacrifico, eu coloco no altar, porque eu sei que é o certo a fazer. Você entende? O que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite? Qual foi a verdade do Espírito Santo de Deus que pegou você agora hoje? O que o Espírito Santo de Deus pegou você? Alguma coisa ele pegou em mim. Apaga a luz para mim, por favor. Os meninos vão cantar uma canção. Uma canção só para te dar um tempo, para você, se quiser vir orar, vem aqui para frente. A gente ora junto depois, tá? Mas do jeito que você quiser. Mas vamos orar como igreja. Estamos orando agora. Se de repente você fala assim, não preciso nada de mim não, pastor. Eu estou em outro patamar. Então ora para alguém, para ficar em outro patamar igual você está. Pai nosso do céu, santo é o teu nome.
na terra como és no céu. Deixe o céu descer na terra como és nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixe o céu descer na terra como és nos céus. Deixe o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Estava orando e me veio a lembrança que eu quero dividir com vocês. E todos os grandes movimentos de avivamento foram precedidos de intensa oração e de consagração. Enquanto eu orava, eu me lembrava de alguns pastores, amigos nossos, ou de livros lidos, que foram no movimento da igreja da Coreia, o grande movimento de avivamento da Coreia.
E alguns pastores que saíram do Brasil para poder conhecer o movimento da Coreia e aprender com eles. Eles chegavam lá e por volta de 5 horas da manhã, eles eram acordados para ir para a igreja. E de repente, quando eles chegavam na igreja, eles não entendiam aquilo, 5 horas da manhã, quem está na igreja 5 horas da manhã? E eles chegavam lá, as igrejas estavam abarrotadas, 10, 15, 20 mil pessoas, ajoelhadas, orando a Deus. O Yanshu, ele falava assim: se você quer saber como que é, não é o esquema, nós oramos. Qualquer pessoa curiosa da história e quiser entender o movimento que a gente chama de avivamento, que é o despertamento do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra, vai ver que havia o intenso ardor de oração. O povo se lançava para orar. Orava com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Eu quero viver esse tempo. A oração coletiva é muito poderosa. Quando como igreja nós nos reunimos e estava ali orando, eu tive uma visão ali, mas na verdade a visão é de lembrança mesmo, de ver algumas igrejas que a gente chama a igreja de fogo. E antes dos cultos iniciarem, os irmãos todos se ajoelhavam e oravam e intercediam. Algumas cenas que me vêm à mente, e eu quero dividir isso com você. Irmão, preste atenção. Vou fazer algo aqui com você. Filipenses fala que vem de Deus o querer e o efetuar. Quem sinceramente se sente chamado e vocacionado por Deus para o começar de um tempo intenso de oração e busca ao Espírito Santo de Deus, que tem isso no seu coração queimando. O Espírito Santo de Deus fala comigo que algumas pessoas que colocaram o pé aqui pela primeira vez estão sentindo o coração queimando. Você está sendo chamado para o movimento. Mas se eu não sinto, pastor, vasculhe no seu coração. Talvez tenha outras coisas que são mais importantes para você. São lícitas. Deus te ama. Deus vai te dar a conquista de algumas coisas do seu coração. Deus, Ele é bom. Ele não está te excluindo. Mas até mesmo para você que ainda não tem esse fogo no seu coração, você pode pedir isso em oração e Ele vai te dar. Mas para você que tem isso no coração queimando, eu quero te pedir agora uma posição. Fique em pé. Fique em pé onde você está. Tem uma ardência dentro de você, querido. Tem algo dentro de você, queimando dentro de você por Jesus. Você sonha com avivamento. Você sonha com salvação de povos. Irmão, se você tem sonhado com essas coisas, isso veio de Deus, irmão. Não veio de você, não. Se você está sonhando em ganhar vida, se você está querendo fim de guerra, se você está sonhando com um grande movimento, irmão, isso é de Deus colocado em você. Não tenha nenhuma dúvida, irmão. Isso vem de Deus. Então, por favor, agradeça a Deus agora. Fala a Deus, obrigado, porque o Senhor colocou uma centelha. O Senhor colocou uma chama. O Senhor colocou um ardor. O Senhor nos deu um chamado. Obrigado, Deus, porque o Senhor acendeu nos nossos corações um desejo ardente. Agradeça a você também, vai, agradeça a você do seu jeito, agradeça a Ele. Mas depois que você terminar de agradecer, irmão, o que você precisa arrepender? O que você precisa se arrepender? É isso aí, o que você precisa se arrepender?
E o seu arrependimento te leva ao sacrifício. O seu arrependimento te leva ao sacrifício, porque eu me arrependo de algo, mas eu me entrego a algo. Porque o arrependimento é mudança. Arrependimento não é só concordar que eu preciso, mas o arrependimento me leva a uma ação, a uma decisão. Se você já agradeceu, agora do que você precisa se arrepender? Isso é você e Deus. Fala agora com Ele. Fala: Deus, eu preciso me arrepender disso. Eu me arrependo disso porque eu permiti que dentro do meu coração entrasse coisas que me fez perder essa chave. Fala para Ele o que é. Eu estou dizendo que entrou no meu. Da maneira como você quiser expressar. Entrega o seu sacrifício no altar agora. Entrega o sacrifício. Se você precisa que Ele reavive algumas coisas em você, coloque a mão no seu coração e peça o Espírito Santo de Deus para te reavivar. Peça o Espírito Santo de Deus para te reavivar. Pede fogo. Pede paixão por Ele. Pede paixão por Ele. Pede uma ardência. Pai, você é filho, você pode pedir. Eu quero me apaixonar. Só um pouquinho, Juninho. Pede a Ele. Yes. O que eu entendo de Deus é que Ele nunca tirou isso da gente. Ele nunca tirou isso do seu coração. Ele não tomou nada do seu coração. Daí há fogo dentro de você, a santidade dentro de você, uma visão dentro de você. Ei. Apenas tome de volta o que é teu. Tome de volta o que é teu. Ele não revogou os dons. Ele não revogou o chamado. Ele não revogou o sonho do seu coração. Ele não revogou as promessas que lhe foram feitas. Não, Ele não fez isso. Uau, Jesus encontrou com Pedro. E quando Pedro achava que não havia mais esperança e futuro, Jesus olhou nos olhos de Pedro e perguntou: tu me amas, Pedro, por 3 vezes? E depois de 3 respostas, Jesus disse a Pedro: então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu não revoguei de você o teu chamado, eu não revoguei de você o meu sonho. Agora, Pedro, levante, Pedro, e vai.
vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar do meu rebanho. Vai, Pedro, vai viver aquilo que eu te chamei para ser e fazer. Não se detenha, Pedro, vá somente. Regue alamaxeria yakai malamadecamachorrecai yahalendecama yalacho yahamas. Yes, deixa vir um fogo, deixa vir um fogo. Se você quiser falar em língua, fale em língua. Cornélio, homem temente a Deus, que não conhecia o Espírito Santo. Cornélio, homem temente a Deus, que dava esmola, generoso, e orava a Deus. O homem temente que não conhecia o Espírito Santo já fazia isso. Pedro entrou na casa de Cornélio. E de repente, quando Pedro falava, o Espírito Santo tomou Cornélio. Cadê os Cornélios dessa casa? Nós ligamos na sua vida. Nós ligamos no teu Espírito. O poder do Espírito de Deus. Nós desligamos do seu coração, da sua alma, todo o insucesso, toda a mentalidade de desistência, todas as distrações. Nós ligamos agora o despertamento do Espírito, o sonhar novamente os sonhos sonhados anteriormente. Mas nós ligamos no coração de vocês, no Espírito de vocês, sonhos novos. E nós ligamos ao Cornélios da casa o batismo do Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus. O batismo do Espírito Santo de Deus agora. Receba agora. Seja cheio e pleno agora. Uma experiência com o Espírito Santo de Deus, da verdade de Deus no seu coração. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, fome. Eu
Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Só as vozes, vamos lá? Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Amém. Amém. Tudo que é semeado no altar, Ele recebe. Ele cheira. Ele recebe. Como aroma suave e agradável. Obrigado por nos aceitar de volta. Obrigado por nos receber de volta. Obrigado por ter nos ouvido. Obrigado por não estar indiferente. De nos tocar, de nos avivar, de nos despertar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. O Senhor é bom e não desistiu de nós. Dá-nos, Pai, uma semana de intimidade. Uma semana onde nós te vemos, te tocamos. Basta o Senhor estar lá. Obrigado, Pai.
disso que a gente precisa. Paz. Se você puder, como uma comunidade, como alguém que não existe sozinho, abraça alguém, ore com alguém. A gente não é um ser isolado, a gente existe para existir para alguém. Abrace alguém, ore com alguém, abençoe alguém.
Espírito de Deus me disse agora, enquanto nós orávamos. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer nesses dias um mover das madrugadas. Ele vai acordar alguns de nós na madrugada para a gente orar. E quando você acordar e você despertar, eu quero que você entenda que é o Senhor te chamando para um tempo da oração. O pastor falou aqui sobre Jonas, e Jonas, ele dormia num porão, né, de um navio, indiferente a um chamado, a um mover de Deus que o Espírito de Deus queria fazer através dele. Veio a tempestade e enquanto todos tentavam salvar a sua própria vida, Jonas, ele dormia. E é tempo da igreja acordar. E nós acordamos orando e nos posicionando. Por isso eu quero que você entenda que nós cremos, né, gente, que vem um grande mover e um grande avivamento. Vamos nos posicionar juntos, amém? Vamos nos levantar, o Senhor vai te chamar. E quando Ele te chamar, quando seus olhos abrirem, quando o seu sono fugir, entenda isso, é o Senhor te chamando para um lugar secreto, o lugar da oração. Esse lugar, Ele traz o avivamento de Deus. Às vezes, para a gente sair de lugares de acomodação, de procrastinação, de um sono profundo que muitas vezes a igreja tem dormido nesses dias, nós vamos acordar orando, nós vamos acordar nos movendo, nós vamos acordar acordando o céu, movimentando o céu, com a nossa oração, com o nosso quebrantamento, com a nossa obediência a Deus. Amém. O nosso momento de comunidade está chegando ao final, mas o nosso culto continua na nossa casa, na semana. Eu queria te motivar a você estar com a gente no dia 30. Eu queria te motivar para que você entre hoje. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, Eunice? A gente precisa entrar num nível de obediência imediata. Porque quando a gente para pensar, a gente acaba abrindo mão de algo. Não é obediência ao pastor. Não é a mim que você deve obediência. Mas se você entende isso, irmão, que Deus está te deslocando para o movimento de oração, pergunte ao Espírito Santo de Deus se não é para você estar no dia 30 nessa casa, com o apóstolo Anselmo. O homem é uma bênção. Ele vai esticar a gente. Nós vamos aprender com ele. Então, se você entendeu, deixa eu te dar um toque que eu estou aprendendo. Faz agora a sua inscrição. Deixa passar para amanhã não, faz agora. Entra lá no site da igreja, acessa o link. Se inscreva para estar com a gente. Vai ser um tempo muito bom. Sábado, dia 30, de 4 horas da tarde, também conhecido como 16 horas, até as 21 horas no sábado. E no domingo ele vai estar para toda a casa, de manhã, de 8 horas. É 8 ou 9, Eric, que está domingo? 9, né? Tem que ver o horário certinho. Mas ele vai estar com a gente de manhã, domingo de manhã, e no culto à noite também, tá? Quem foi muito abençoado com a presença de Jesus aqui? Que bom, né? Maravilha. Eu nem vou fazer a bênção apostólica, você já está abençoado. Vai na paz de Jesus. Dê um abraço gostoso em alguém que você não deu. Tenha uma semana maravilhosa. Quinta-feira é nossa torre de oração. Pega um dia para estar aqui, pega um horário. Deus abençoe você.